Pai, nós colocamos diante de Ti os dízimos e as ofertas que foram trazidos à Tua casa nessa noite e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um, cada família, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que também estão em casa, que possam, Senhor, fazer isso com liberdade no coração e que possam também, Senhor, ser abençoados nessa noite, em o nome de Jesus. Nós oramos e consagramos ao Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos? Abra comigo lá então Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 13. Eu vou lendo com vocês no telão aqui, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Amém, até aí. Tá? Até aí tá bom, né? Amém? Né? Pode sentar em nome de Jesus. Eu estava meditando hoje pela manhã, né? E meditando um pouco nessa palavra. E hoje é o dia do Enem, era dia do Enem hoje, né? Então muitos estudantes, né? Muitas pessoas pretendendo, né? Alcançar um lugar na universidade, né? Fizeram essa etapa muito importante. Então, né? E isso me fez lembrar que, na verdade, as provas, elas são um meio para algo. Diga para quem está do teu lado aí, a prova é só um meio. Então, ou seja, e é sobre isso que eu quero falar, né? O deserto na vida da gente, ele não é o fim, irmãos. O deserto, ele é um meio, tá? Então entenda isso, né? O deserto na vida do crente, ele não é um fim de um processo, né? Ele é a condução para alguma coisa, né? Quando nós vemos lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel, ele sai do Egito, né? Ele vai para o deserto, e olha o que Deus havia dito, né, para que Faraó deixasse o povo dele ir ao caminho de 3 dias no deserto para dar-lhe uma festa, ou seja, para adorar, né? Então é importante nós entendermos, né, que o deserto, ele é só um meio pelo qual Deus está nos levando a algum lugar. Então, e nós precisamos entender isso, porque quando nós, que somos filhos de Deus, não entendemos isso, tá? Nós sofremos mais, digamos assim, né? O deserto pode nos trazer um tempo de escassez, o deserto pode nos trazer um tempo de suprimento essencial, né? O deserto pode nos fazer valorizar coisas que no dia a dia nós não valorizamos, né? Falamos há pouco aqui da enchente, mas quando deu uma enchente aqui, né, a dificuldade que se tinha para conseguir água, combustível, né? Então, ou seja, coisas que no dia a dia nós não valorizamos muitas vezes, como a água, né, um alimento, né? Eu preciso de alguma coisa, faz a lista, vai ali no mercado e compra, né? No deserto isso fica difícil. Então você começa a valorizar coisas, né, que normalmente você não valorizaria, né? Então o deserto por si só, ele não é um fim, ele é um meio, né? E alguns períodos, né, da vida da gente parecem longos desertos, né? Alguns períodos da vida da gente parecem longos desertos, né? Não flui, tudo pesa,
e dúvidas profundas surgem silenciosamente dentro de nós, né? Então, no entanto, Jesus passou por algo semelhante, como nós lemos aqui, né? Então, aquele momento não apenas revelou tentações, mas também expôs verdades que ainda hoje falam a nossa jornada. Assim, cada desafio do deserto se transforma em oportunidade de fortalecimento, não em derrota. O deserto não é o fim, mas o deserto pode ser um sinal de, né? Primeira coisa, né? O deserto pode ser um sinal de que não estamos mais na casa da escravidão. Pastor, por que tu diz isso? Ora, quando a gente lê Mateus 3, eu quero convidar você para voltar um pouquinho ali, abra aí Mateus 3, né? Certo? Tudo isso aqui acontece logo depois de algo muito importante, né? Ali em Mateus capítulo 3, tá? Certo? E no versículo 16 em diante, diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrada, em algumas versões. Então veja que interessante, logo após Jesus então submeter a cumprir as Escrituras, tá? Logo após então Jesus ir a João Batista e ser batizado para que se cumprisse as Escrituras, né? Logo após isso acontecer, o céu se abrir, o Espírito Santo vindo em forma corpórea de pomba, né? A voz do céu ouvia: este é meu filho amado. Logo após isso, Jesus é levado por este Espírito que desce do céu em forma de pomba. Todo mundo quer o Espírito em forma de pomba, né? Mas quando chega na hora, né, de sermos conduzidos em algum lugar de dificuldade pelo Espírito, a gente acha que não é de Deus, né? Certo? E a mesma coisa também, esse mesmo Deus que disse, né, que este é o meu filho amado em quem me comprazo, logo adiante, né, nessa circunstância, digamos assim, a identidade de Jesus, né, é provada, né? Então, veja bem que aqui está acontecendo, é muito importante a gente entender. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, amém? Deus não tenta as pessoas, né? Deus prova, é diferente. Mas aqui é um texto bem interessante, porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Jesus está sendo tentado pelo diabo, mas no meio disso também há uma aprovação. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender, né? Certo? Mas eu quero que você tente entender nessa noite. Mesmo que você seja tentado pelo diabo, Deus não perdeu o curso da história da tua vida. Você entende isso, meu irmão? Isso é importantíssimo, porque se nós achamos que porque estamos sendo tentados pelo diabo em alguma área da nossa vida, nós não podemos jamais esquecer de que Deus não perdeu o rumo da história. Deus continua sendo Deus, né? E se nós resistimos, a Bíblia diz, né, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Certo? Então, a resistência, né? Diga para quem está do teu lado: tu faz parte da resistência, né? Certo? Você tem que resistir ao diabo, né? Porque ele vai tentar de todas as maneiras sabotar o projeto de Deus na tua vida pessoal. Ele vai tentar sabotar o projeto de Deus na tua intimidade com Deus, né? Veja que o diabo ele vai indo por camadas até chegar ao ponto o último momento onde ele pede para Jesus assim, ele diz para Jesus assim: olha, te dou tudo isso aqui se tu prostrado me adorares. Falou em adoração, Jesus cortou. Porque o problema do pecado, irmãos, o problema do homem na terra foi porque um dia ele decidiu adorar a ele mesmo e não a Deus. Romanos 1 traz isso, né? Trocaram o Criador pela criatura, né? Certo? Então, o homem ele decidiu, ao invés de adorar a Deus, no sentido de cumprir aquilo que Deus disse que era para ser cumprido, né? Ele decide então, né, ir na onda do inimigo, ir na onda do diabo, que diz: não, mas é certo que se vocês comerem isso aí não vai dar nada. Estou generalizando aqui, né? Então, ou seja, essa dúvida do caráter de Deus, já falei aqui, vou repetir isso. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver o
tempo todo, né, um chamado, né, do povo de Israel a se voltar para Deus, né, colocando em evidência o caráter de Deus. Então, se eu fosse para você assim, resume para mim o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é, claro, a Bíblia revela Cristo, né? A gente sabe disso. Mas o Antigo Testamento tem uma tônica que perpassa, tem um fio invisível que costura todas as coisas. E esse fio invisível para mim é o caráter de Deus. O caráter de Deus, irmãos. E no Novo Testamento, pastor, a identidade de filhos. Porque a Bíblia começa o Novo Testamento, né, falando do Filho do Homem. Então a gente entender que nós sempre vamos ser testados nessas duas áreas, né? Nós sempre vamos ser tentados nessas duas áreas, né? Logo, se você duvida do caráter de Deus, certamente você vai tropeçar na hora que a dificuldade chegar, na hora que os embates da vida chegarem e você tiver que enfrentar, né, o inimigo dizendo assim para ti: será que tu é filho de Deus mesmo? Então não importa que experiência maravilhosa que você teve com Cristo, não importa que experiência maravilhosa você teve com Deus, né? Importa que também nessa trajetória, né, vão ter dias que você vai ser provado, vão ter dias que você vai ser tentado, e vão ter dias que as duas coisas vão estar acontecendo junto ao mesmo tempo. Amém? Não fique com medo, tá, pessoal? Tá? Mas é importante a gente entender. Então, quando nós estamos no deserto, pode significar de que já não estamos mais na casa da escravidão, ou seja, já saímos do Egito, nós agora tínhamos uma experiência com Jesus, nós nos batizamos, recebemos o Espírito Santo, e agora nós estamos sendo conduzidos numa caminhada, aonde, sim, o nosso caráter será provado. Sim, o inimigo ele vai tentar de todas as formas nos tentar. Amém? Né? Então também pode significar o deserto, né, que é um momento onde a palha está sendo queimada para que o ouro seja depurado. Então, ou seja, a Bíblia diz que tudo que é palha, que é feno, o apóstolo Paulo fala isso, tudo que é palha, é feno, né, madeira vai ser queimado, tudo que é corruptível vai cair por terra para que aquilo que é incorruptível, o ouro, a prata, aquilo que é precioso, seja ainda mais purificado e agregue ainda mais valor. Se você fosse pensar, se eu oferecesse para você um pedaço, uma barra de ouro pura e uma barra de ouro impura, né, qual das duas você ia querer? Certamente a pura, porque ela vale mais, porque ela já passou por um processo, né, ela já tomou um calor, e todas as impurezas que ela tinha foram retiradas por meio do fogo. E assim também o deserto na nossa vida. Outra coisa que também pode ser, que o tempo, né, de deserto pode ser um tempo de preparo para a herança, para o cumprimento, para a plenitude. No caso do povo de Israel, era um tempo de preparo para que eles pudessem entrar na herança. Quantos homens de Deus foram preparados, porque Deus, né, preparados no deserto, porque Deus precisava depurar algumas coisas. O próprio Moisés foi para o deserto. O próprio Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que Deus ia mostrar para ele, né? Isso também tipifica um tempo de separação, um tempo de sair de perto daquele contexto, para ser preparado, porque há um novo patamar. Nós falamos aqui sobre Moisés semana passada. Há um novo patamar que Deus quer levar à sua igreja. Há um novo patamar que Deus quer levar à tua vida. Há um novo patamar que Deus, né, quer colocar outras coisas grandes na sua mão, né? Não é porque, puxa vida, agora eu tenho uma pequena, depois eu vou ter uma média, depois eu vou ter uma coisa grande. Não, irmãos, o projeto de Deus na nossa vida é uma coisa só. Ele é amplo. Imagina você pronto na eternidade, sendo 100% daquilo que Deus te criou para ser. Eu fico curioso, como será que Deus me criou para ser o 100%? Mas pastor, a gente já tem o 100% que é o Espírito. Sim, nós temos, mas ainda nós não vemos isso. Nós estamos presos num corpo corruptível, que será transformado um dia. Nós ainda não conseguimos olhar para Ele como Ele é, então nós também seremos, então o veremos face a face, assim como Ele é, nós também seremos.
Então existe uma realidade que está sendo revelada a nós. E a cada etapa que Deus vai nos depurando, Deus vai nos fazendo, vai aparecendo no deserto aquilo que não é na nossa vida. Para que o que não é caia e aquilo que é permaneça. Amém? Então, bem, mas existem 4 tentações aqui, né? E eu posso dizer para vocês que são 4, embora aqui nós estamos falando de Jesus, né? Estamos falando de um campo de batalha aqui onde Cristo ele entra, aonde ele está sendo trabalhado, onde, né, a ideia do diabo de derrotar Jesus como homem, né, no campo de batalha está sendo frustrada, porque Jesus ali, né, 100% Deus e 100% homem, a humanidade de Jesus. Por que eu estou frisando isso para você? Porque é muito fácil a gente olhar para esse texto, mas aqui é Jesus, né? Não, Jesus também era 100% humano e 100% Deus. Você vai perceber que o diabo ele aparece para Jesus quando? No final, no dia, né, depois dos 40 dias, quando ele tem fome, na hora da necessidade, na hora que a humanidade ela está exposta, o inimigo ele vem. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, né, que o diabo ele trabalha nas necessidades da gente. Pergunta para quem está do teu lado aí, qual a tua maior necessidade hoje? A minha maior necessidade é os meus filhos estarem na igreja. A minha maior necessidade é o meu marido se converter, a minha esposa se converter. A minha maior necessidade ela é financeira. Esses dias eu conversei com uma pessoa, a pessoa disse assim, pastor, eu estou numa situação financeira assim, bem braba. E aí eu recebi um convite, né, para fazer uma coisa ilícita que ia me render 100 mil reais. E eu disse não, eu digo, é isso aí mesmo, cara, não. É melhor tu ir para o SPC e para o Serasa com Jesus, né? Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? O pastor disse que agora pode ir para o SPC e para o Serasa porque é de Jesus. Não! Tá? Certo? Mas olha só, irmãos, né? Todos nós passamos por dias difíceis. E esse texto aqui, eu vou trazer 4 pontos, bem objetivo com vocês aqui. Prometo que vai ser objetivo mesmo, né? O primeiro deles, né, é que a dúvida sobre de quem somos. O inimigo provoca Jesus dizendo, se você é filho de Deus. Todos nós vamos ser tentados se somos ou não filhos de Deus. O diabo ele vai vir toda hora, né, certo? Diante da gente, se tu é filho mesmo, por que tal coisa não acontece? Se tu é filho mesmo, por que quando tu ora, né, pelos outros, mas tu está doente? Vou ser bem sério com vocês, irmão. Ontem eu estava aqui, eu inventei de fazer umas coisas lá na Zona Sul, lá, né? Fui dar uma varrida no pátio, fazer horas que não varria, fui dar uma limpada na casa lá, para vender. Me descadeirei todo, né? Cheguei de noite no culto aqui, em slow motion, caminhando devagarinho, no culto dos jovens, eu assim, ó. Pastor vem orar, pastor não sei o que, pastor não sei o que. Calma, gente, eu estou indo. Então, ou seja, né? Por quê? Se alguém perguntasse a mim assim, pode orar por alguém? Pode, posso orar. A última coisa que talvez eu ia pensar é orar por mim mesmo, para me sarar. Né? Então, ou seja, né, existem realidades na nossa vida que Deus vai nos levar a abençoar outras pessoas, sem até mesmo olhar para nós mesmos. Porque a glória de Deus vai se manifestar naquilo que está acontecendo na vida do outro, não é na tua. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não é que não pode orar por si, pode. Se quiser pegar, né, um óleo, né, bota na tua mão, bota na tua cabeça, lá no teu quarto. Né? Bota lá, ora por ti, né? Sai de mim, em nome de Jesus. Tiver que fazer, faz. Né? Mas muitas vezes nessas coisas nós somos tentados. Né? Puxa vida, né? Fulano ora e acontece, eu oro e não acontece nada. Alguém, claro que talvez nunca tenha acontecido aqui, né? Mas você ora pedindo uma coisa para Deus e Deus não faz. Aí chega alguém que mal chegou na igreja. Rapaz, estava acontecendo tal coisa comigo e eu orei, mas na hora Deus fez. E tu fica pensando assim, que raiva. Então, ou seja,
muitas vezes, né, nós vamos ser testados na nossa identidade, né? Outra coisa que também é importante nós entendermos, né, certo? Ponto 1, né, Jesus é tentado na sua identidade, né, ele também, ele coloca, né, perdão, me perdi aqui no texto. Sim, tá? Que a nossa vida, ela está escondida em Cristo, Colossenses 3:3, né? Então a nossa identidade, irmãos, não depende da força do meu braço, não depende da minha performance. A nossa identidade depende daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Né? Ele nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, né? Então, ou seja, Jesus foi quem nos colocou nessa dimensão de filhos, porque a todos quantos creram no seu nome, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a identidade, a tua identidade, né, ela depende de Cristo, e a obra de Cristo ela é perfeita. Posso ouvir um amém? Então não tenha dúvida sobre a sua identidade, né, em Cristo. A segunda coisa é a pressão do desempenho, né? Quando o diabo ele vem e diz assim, ó, transforma essas pedras em pão. Ora, quando a gente tem necessidade de alguma coisa, né, uma das coisas que nós mais queremos muitas vezes para suprir a nossa necessidade é termos um desempenho em alguma coisa, né? Então, ou seja, transformar as pedras em pão representa a tentação de provar o valor por resultados, né? Quando a gente é guri, a gente ouve muito isso, né? Se tu é bem macho, tu vai lá e dá um tapa naquele cavalo lá no campo, né? Se tu é bem macho, tu vai lá na hora da saída lá e chuta a canela do fulano no colégio, né? Então, ou seja, né, essas coisas, né, provar alguma coisa por meio da performance é uma infantilidade. Amém? Né? E aí eu pergunto, o que será que a gente está tentando provar muitas vezes, né? Precisamos provar a pressão do desempenho. Puxa, eu tenho que mostrar resultado, né? Contudo, Jesus declara que o sustento verdadeiro vem da palavra de Deus. E assim aprendemos que o propósito não nasce no desempenho. Guarde bem isso. O propósito de Deus para a tua vida não nasce no desempenho. Puxa, a vida está bombando, está no propósito. Não. O propósito de Deus para a nossa vida, ele se desenha na dependência de Deus. Amém? Não é desempenho, é dependência. Tá? Certo. A terceira coisa, a soberba camuflada de fé. Eu sou um cara cheio de fé. Olha o convite do inimigo, né? O convite para que Jesus pulasse do templo, né, mostra que a tentação de transformar Deus em instrumento de nossos impulsos. Quando alguém vem para mim e diz assim, pastor, Deus falou comigo tal coisa e eu vou fazer, o que tu vai dizer para essa pessoa? Como é que tu vai dizer para essa pessoa que Deus não falou com ele? Então, ou seja, muitas vezes, e aqui essa questão do desempenho, da soberba camuflada de fé, eu acho que ela é muitas vezes, né, um dos maus, talvez assim, mais sutis, né? Porque ter fé também é ter coragem, né? E eu posso dizer assim, como é que a gente vai medir então, se digamos assim, uma soberba camuflada de fé, ou realmente se é uma fé impulsionada por Deus, uma fé com coragem? Bom, irmãos, Deus ainda não deu para mim e para você, a não ser salvo alguns casos, né, específicos, Deus não deu para a gente, né, a capacidade de olhar para uma pessoa, né, e ver a intenção do coração dela. Tá? Não tem como a gente ver isso. Então eu como pastor, se alguém... Pastor, Deus falou, eu posso até avaliar, eu posso ver alguns valores aqui, alguns princípios, né, cuidado e tal, mas tu vê, mas se tu diz que Deus falou contigo, né, certo? Tá? Então, ao longo, né, do processo é que vai se ver pelos frutos se realmente Deus falou ou se não falou. Então não tem, né? E Deus também não chamou você para ficar atrás da moita olhando para ver se vai dar certo aquilo que o outro disse, né? Certo? Então, ou seja, estou trazendo aqui um exemplo para vocês, porque nós não somos, irmãos, juízes da vida uns dos outros. Amém? Né?
Deus não nos chamou para isso, né? Deus nos chamou para ajudarmos, para exortarmos, para falarmos, né? Mas a decisão cabe a cada pessoa. Amém? Né? Você decide por você, né, a sua vida. Então a soberba camuflada de fé, né? Então muitas vezes, né, o homem mesmo destrói o seu caminho, né, e atribui a culpa ao Senhor, né? Por isso o deserto se torna uma escola onde aprendemos que fé não é manipulação, e sim entrega confiante à direção divina, né? Certo? Quarto ponto, né? O atalho do poder sem processo. Diga comigo, o atalho do poder sem processo. Vamos repetir os pontos para você gravar, tá? Primeiro deles, né? A dúvida sobre quem somos. Vamos lá? A dúvida sobre quem somos. Segundo, a pressão do desempenho. Terceiro, a soberba camuflada de fé. E o último aqui para encerrar, o atalho do poder sem processo. Amém? O inimigo oferece os reinos do mundo, sugerindo glória sem cruz. O mundo oferece glória sem cruz? Oferece. Mas só que é só para esse tempo. A glória que Deus nos chamou para viver é uma glória eterna. Posso ouvir um amém? Né? Então, ou seja, né, o inimigo oferece os reinos do mundo, sugerindo uma glória sem cruz, rapidez sem maturidade e poder sem caráter. Contudo, Jesus reconhece que o caminho do Pai envolve formação profunda e fidelidade, né? Então, dessa forma, compreendemos que os atalhos podem ser sedutores, mas não sustentam o propósito que Deus deseja construir, né? Então, concluindo, o deserto ele não é o fim, ele é um meio. E também não é uma perda, e sim uma preparação, né? Não é o fim, mas o meio. Ele revela o que ainda precisa ser alinhado e fortalece o que Deus já plantou em nós. Alguém aqui tem alguma... Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa levantar a mão. Alguém aqui tem alguma coisa para ser alinhado na sua vida ainda? Alguém está recebendo, né, ao longo da sua caminhada cristã, a revelação de onde Deus fortalece você? Então, né, quando atravessamos esse processo ao lado do Senhor, saímos mais maduros, mais firmes e mais conscientes da direção que Ele tem para a nossa vida. Eu falei aqui que o deserto não é o fim, amém? Mas tem algumas pessoas que o deserto é o fim. Lá no Salmo 68:6 diz que somente os rebeldes habitam em terras áridas. Tá? Lá está falando sobre, né, que Deus é um Deus de família, Deus chama para andar perto. Só os rebeldes habitam em terra estéril, terras áridas, terras difíceis, né? Certo? Então o deserto, meus irmãos, ele não é um lugar de habitação. O deserto é um lugar de preparação, né? E não tem, irmãos, por mais que você, né, você vá para a faculdade, passou no vestibular agora aí, né, e você vai fazer 4 anos na faculdade do deserto, né, na URGS, né, na faculdade do deserto na PUC, né, sei lá eu aonde, né, passei, pastor, vou fazer 4 anos na faculdade do deserto, vou sair sabendo tudo deserto. Irmão, uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Você vai ter que viver esse tempo de deserto. E aqui, meu irmão, né, ninguém pode ajudar você. Se tem uma coisa que o deserto ele nos chama, né, até para gente que é casado, né, certo? Os homens também vivem desertos na sua alma, as mulheres também vivem desertos na sua alma. E são coisas que muitas vezes o marido ele até sente, o cônjuge vê, ele, né, o pai vê, a mãe vê, né, os filhos passando muitas vezes por dificuldade, mas não há o que você possa fazer, a não ser interceder, orar, né, ser um parceiro de oração, né?
Mas, né, aquilo que é interno, você não tem como tocar, você não tem como chegar lá. Então, esses tempos de deserto, muitas vezes, né, é um momento crucial para que nós venhamos a nos aproximar de Deus. Venhamos a exercer com mais profundidade a nossa intimidade em Deus. Posso ouvir um amém? E uma das coisas que a gente também precisa, né, lendo aqui na sequência do texto, eu acho muito interessante, né, certo? Lá no finalzinho, vamos para lá, capítulo 4, versículo 11. Né? Então, quando chega no final, eu acho muito importante isso, porque quando chega no final, né, quando o diabo ele vem com essa história de adoração, né, Jesus, ele teve depois, você vai ver lá na mulher samaritana, lá na frente, Jesus tem a autoridade para dizer, vem, e já chegou a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus sabia a importância da adoração. Amém? Então, e é interessante que aqui no versículo 11, logo após o diabo ter deixado, vieram quem serviram? Os anjos. Eu estou concluindo, né? E os irmãos da música podem passar. E uma das coisas que você vai perceber aqui, irmãos, é que, como eu falei no início, né? Uma prova, quando você vai fazer um vestibular para a universidade, né? Eu lembro de uma pessoa uma vez que disse para mim assim, foi fazer um vestibular da URGS, né? E quando chegou na quarta-feira, naquele tempo o vestibular da URGS era 4 dias seguidos, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E ela chegou e disse para mim assim, na quarta-feira tinha prova de física e química. E a pessoa chegou para mim e disse assim, não vai dar. Veio bem decepcionada, né? Bem chateada. Eu disse, por que não vai dar? Não, porque tu vê, porque eu fui muito mal. Eu digo, mas olha só, tu acha que tu te preparou um ano inteiro, quando chegar aqui na metade tu vai desistir? Então vai para casa, come uma comidinha, dorme um soninho, né? E amanhã vai de novo. E a pessoa fez isso, quinta-feira fez a prova, sexta-feira fez a prova, né? E em janeiro naquela época saiu o listão dos aprovados na 0 hora. Estava lá o nome da pessoa, tinha sido aprovada. Muitas vezes na vida cristã, a gente desiste no meio da caminhada. Porque a gente não sabe ler o tempo de deserto. A gente não sabe ler que o deserto, você não vai passar um deserto só na sua vida, meu irmão, minha irmã. Desculpa te dizer isso aí, né? Mas existem muitas vezes, momentos da sua vida que você vai passar por grandes desertos. Mas, né, não desista, porque ao final sempre tem coisa nova da parte de Deus. Veja que os anjos vieram servir ao Senhor. Às vezes a gente conhece bem aquele ditado, né, nadar e morrer na praia, né? Mas pense comigo uma coisa, né? Deus não nos chamou para nadar e morrer na praia. Deus nos chamou para concluirmos a nossa trajetória, a nossa caminhada. E Jesus sempre está pronto para nos trazer de volta para esse resgate. Jesus sempre tem uma mesa preparada para nós. O Pai tem uma mesa preparada para nós, né? A mesa do Pai é a mesa dos filhos. E quem sabe nessa noite você está aqui pensando assim, puxa vida, mas eu estou passando por um tempo de deserto, né? Eu estou passando por um tempo de dificuldade, eu estou passando por um tempo, pastor, está muito difícil, né? Eu acho que não é para mim, né? Eu quero dizer para você, não é para você desistir, não é para você. Às vezes é um casamento que você chega aqui, vou lá falar com o pastor hoje, o que ele me disser. Uma vez, né, uma pessoa disse assim, olha, eu vim aqui hoje falar contigo, porque o que tu disser é voz de Deus para mim. É muito pesado quando a gente ouve isso, porque muitas vezes a gente não sabe. Às vezes a pessoa está jogando todas as suas fichas em cima de você para que você diga, não, então tá, não, se é assim, então separa, se é assim, sai da casa dos teus pais, se é assim. Então, né, eu não estou aqui, você não está aí, você líder de grupo caseiro, líder de ministério, você irmão, irmã em Cristo, você não está aqui para dizer o que as pessoas têm que fazer.
Você tem aqui para mostrar a Bíblia para a pessoa, para que ela entenda o que ela tem que fazer. Você não está aqui, ninguém pode terceirizar o seu destino. Ninguém pode colocar o seu destino na mão de outra pessoa e dizer assim, cuida do meu destino para mim. E o que eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você está vivendo, ou a dificuldade, talvez seja uma enfermidade, talvez seja o casamento, talvez seja, né, um tempo, né, de solitude na sua vida, ou de solidão, quem sabe, mas eu quero dizer para você, não desista, fique firme, olhe para Jesus. Aqui nós temos, né, o exemplo perfeito de que esses pilares da vida que nós somos tentados, né, Deus não perdeu o controle da história. Aquilo que Ele disse de você, seja fiel, Ele vai cumprir. Deus sempre cumpre o que Ele disse que faria. E Efésios, mas eu não sei o que Deus falou, pastor, vou te dar uma dica para ti. A Bíblia diz que Ele te chamou para as boas obras por meio de Cristo Jesus. Então, ou seja, né, Ele deu o Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus quer o teu melhor. Diga para quem está do teu lado, Deus quer o teu melhor. Ele te ama. E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus, nós temos que aprender isso, irmão. Isso é maturidade na fé, sabia? O que é maturidade na fé, pastor? É um dia você está vendo anjo, né? É um dia você ouve a voz de Deus audivelmente, né? Ou você acha que Abraão ouvia a voz de Deus toda hora? Né? Grandes homens de Deus, né? Ministérios, né? O arpista lá, né? O tangedor que foi tocar para Eliseu lá. Imagina eu chamar o Edson e dizer para esse Edson, tu vai tocar só essa música aqui e nunca mais agora. Ou tu vai tocar só nesse culto, depois tu não vai mais aparecer na história da Filadélfia. Foi o que aconteceu com o tangedor lá em Eliseu. Todo mundo queria que Eliseu profetizasse, eu não vou profetizar para vocês, né? E aí insistiram até que o Eliseu disse o seguinte, então tá, então traz um tangedor. E veio o camarada lá, começou a tocar um louvor. Não sabe que louvor era, não sabe se a harpa dele tinha pedal, não sabe de nada disso aí. Ele só tocou aquele louvor, o profeta, então a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre o profeta, e ele profetizou. Só que depois, ninguém ouviu falar mais do tangedor. Ninguém sabe nem o nome dele, nem que instrumento, como é que era o instrumento que ele tocou, era um tangedor, provavelmente seria uma harpa. Então, você precisa entender, irmãos, maturidade na fé é você estar pronto para o dia crucial. Jesus estava aqui pronto para esse dia, porque, note, que a necessidade física, humana de Jesus, né, não atropelou, né, o seu fundamento eterno, que era a missão em Deus que ele tinha para cumprir. Você não pode deixar que as circunstâncias do tempo, que as necessidades da tua vida, elas sejam maiores do que o projeto e o propósito que Deus plantou dentro de você para a eternidade. Amém? Eu não quero ser uma pessoa que se move, né, por circunstâncias do meu tempo. Eu não quero ser uma pessoa que se move, né, porque eu tenho que resolver coisas. Eu quero ser uma pessoa que eu estou aqui, vivendo o que eu estou vivendo, né, enfrentando as batalhas da vida, mas com os olhos firmes naquilo que Deus quer realizar na sua igreja, no seu povo, e isso inclui a minha vida. Eu faço parte dessa igreja, eu faço parte da igreja de Cristo na terra, na minha geração, e Deus está contando comigo, assim como Ele conta com você. Assim como aqui o pai estava ali, olhando Jesus passar por aquele tempo onde ele estava sendo sim tentado, mas ele estava firme, ele estava sendo maturado para algo que Deus queria colocar logo adiante nas suas mãos, porque não se trata da performance de Jesus. Jesus era muito bom, ele convenceu Satanás num argumento. Não, Jesus enfrentou o que enfrentou, porque Ele te amou. Ele pagou um preço para que você pudesse estar aqui. Então, irmãos, aquilo que Deus tem para realizar é muito maior do que você.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar esse louvor então em nome de Jesus. Doce presença, és meu abrigo. Aleluia, fique firme. Meu protetor. Aleluia. Em ti Glória ao teu nome, Jesus. confio. Santo é o teu nome, Jesus. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Aleluia, eu quero orar contigo nessa noite em nome de Jesus. Se você está passando por esse tempo difícil, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê, amplie a tua visão, que o Senhor te centre nessa noite, que o Espírito da vida te provoque interiormente a te aprofundar ainda mais em Deus. Aleluia. Pai querido, nós oramos nessa noite. Eu oro por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo nessa noite, por aqueles, Senhor, que estão passando por estes tempos de deserto, e tempos de confusão, e tempos muitas vezes onde não sabe como se organizar no meio de tudo isso. Mas nessa noite eu oro, Pai, por estas vidas, e peço, Pai, que esta palavra, ela venha, Senhor, a encontrar nos corações e nas mentes, nesta noite, nas entranhas dos teus filhos, Pai. Venha trazer, Pai, clareza, venha trazer discernimento, venha trazer, Senhor, a realidade de que o Senhor não perdeu o rumo da história da nossa vida. O Senhor está pronto, o Senhor está ali, o Senhor está conduzindo a eternidade, Senhor, para que os teus filhos cheguem no lugar aonde o Senhor desenhou para que eles estejam, Senhor. Então nessa noite, Pai, eu oro por cada vida, por cada homem, cada mulher, Pai, cada família, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que, Deus, eles permaneçam firmes e que não venham a desistir no meio do processo, que não venham, Senhor, a abrir mão daquilo que o Senhor plantou nos seus corações como projeto eterno. E que nós possamos, Pai, nesta noite, sairmos daqui, Senhor, convictos da Tua palavra, Senhor. Convictos, ó Pai, de que mesmo na hora mais difícil da nossa vida, Senhor, o Senhor não nos abandona. A Tua palavra diz em Hebreus 13: nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Aleluia. Nós oramos nessa noite, Pai. Coloca a Tua igreja diante de Ti. Coloca, Pai, a Igreja Batista Filadélfia de Guaíba na Tua presença. Coloca, ó Pai, esta casa. Coloca, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo pela internet nessa hora, aonde esta oração vai chegar hoje, amanhã, depois de amanhã. Não importa o tempo em que esse vídeo será visto, Senhor. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, declarar sobre estas vidas, Senhor, clareza do tempo em que estão vivendo.
para que não venham a se perder nas necessidades da sua vida, mas venham se manter firmes no projeto e no propósito do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em o nome de Jesus. Vamos cantar juntos e vamos assim encerrar esse tempo aqui em nome de Jesus. Eu não temerei, sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Oh, 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 és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia. Amém, igreja? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não poderia também nessa noite de deixar de agradecer os irmãos que estiveram aqui, né, na quinta-feira, pintando aqui as paredes do templo. Vocês viram que, né, o pessoal deu um trato aqui, ficou legal, né? Muito obrigado a toda a equipe, né, que esteve. Eu não vou dizer o nome de todos aqui, mas eu vou puxar o carro só aqui, que é o Sonino, né, que foi quem puxou o carro aí, né, com a equipe, e cada um dos irmãos que se envolveram, né, que ajudaram, né, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, né, ricamente, e fazer vocês prosperar, viu, Cristiano? Né? Certo? Em nome de Jesus, né? Rafa também, enfim, irmãos, né? Vamos lá então. Marcelo estava aí, né? Amém. Sonino, né? Cristiano, Rafa, quem mais? Marinho. E o Jair, que não está aqui. Jair, um abraço para ti em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, né? Eu desejo a pessoa que está do teu lado aí uma semana abençoada em nome de Jesus. E fique firme. O deserto não é o fim. Aleluia.